Hoje eu quero falar sobre 4 dicas de uma receita que é cuscuz caseiro, que é uma receita típica do nosso país. E eu quero trazer aqui 4 dicas para um cuscuz ficar macio e saboroso. Então eu quero apresentar essas 4 dicas. E a primeira dica que eu quero trazer aqui, sempre quando você for fazer o cuscuz, né, que tem que é a tapioca. Então, o que você vai fazer? Sempre você mistura os ingredientes antes, o açúcar já com a tapioca. Então, você vai pegar, vai misturar o açúcar, a tapioca. Eu tenho uma receita que eu vou estar, depois no final dessas 4 dicas, você vai estar vendo, vou estar reprisando para você poder ver como é que é feita a receita. Então, você mistura sempre antes, não deixa para colocar o açúcar no final. Depois que você tiver misturado com leite, você pode perder o ponto, tá, do cuscuz. Então, um dos segredos é na hora de fazer essa mistura da tapioca, já coloca o açúcar, né? E, inclusive na receita que eu tenho, eu já postei, vou estar reprisando para você poder ver. Coloca o coco desidratado, sem açúcar, mistura o sal, uma pitadinha de sal, né? Meia colherzinha de sal. Aí você vai e mistura. Então, essa parte seca, né? Você mistura primeiro o açúcar junto com a tapioca. É a primeira etapa, antes de entrar o leite. Não coloque o açúcar depois que entrou o leite na tapioca, não. Né? Para fazer o cuscuz, primeiro coloca a tapioca e já mistura junto essa parte seca, o açúcar, para depois, né? Que já é a segunda dica, né? A primeira dica, sempre o açúcar antes, nunca no final. E a segunda dica é o leite tem que ser fervendo mesmo. Se você usar um leite morno para poder fazer o cuscuz, vai perder o ponto. Ele não vai ficar, ele vai ficar duro, não vai ficar macio. Então tem que ser aquele leite fervendo. Nem que você fique lá perto do fogão e você deixa o leite lá esquentando e você, quando for mexer, você colocar para misturar, mas o leite fervendo, né? Para poder dar o ponto certo e ficar aquele cuscuz macio, gostoso e saboroso. E terceira dica que eu dou, sempre que for colocar no tabuleiro, né? Depois que você misturar, né? Que for colocar esse cuscuz no tabuleiro, antes unta com manteiga, porque isso vai apurar o sabor. A manteiga vai ajudar, né? A dar um sabor diferenciado no cuscuz. E é interessante que você colocando o leite também fervido, bem fervido, o leite também vai dar um sabor todo especial, né? Então, é importante que seja um leite fervendo mesmo, na hora que você estiver misturando, colocando, né? E a quarta dica, tem que ser uma colher de pau ou uma colher bem resistente, para você poder mexer, senão você não vai, essa colher, se for uma colher frágil, ela não vai aguentar, porque conforme vai pegando o ponto, vai pegando a liga, então requer uma colher, né? Ou uma colher de pau ou uma outra, mas bem resistente, para você mexer bem, né? Mexer bem. Então, essa é a dica que eu queria passar para você, né? Sobre esse cuscuz, né? Cuscuz caseiro, para ficar macio. Tem pessoas que acabam perdendo o ponto. Aí fica duro, ele fica, né? Cria aquelas bolas, né? Então, você fazendo dessa maneira, não tem como errar. E é uma receita tradicional e muito gostosa e muito saborosa. Então, essa é a dica que eu queria deixar para você. Ah, sim. E não esqueça sempre de olhar a validade. Tudo que você usar, qualquer ingrediente, olhe a validade antes, porque isso pode atrapalhar o resultado final da receita. Então, tá aí essas 4 dicas para você fazer um cuscuz macio e saboroso. Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é um delicioso cuscuz caseiro de tapioca com coco. É muito fácil, muito simples de fazer. Então, nós vamos agora para os ingredientes. Vamos lá. 500 gramas de tapioca, 300 gramas de coco ralado, desidratado e sem açúcar, que são pacotinhos de 100 gramas que vende no mercado, 2 litros de leite, 200 ml de leite de coco, que é aquele vidrinho de leite de coco, meia colher, aquela colherzinha pequenininha
de sal, isso é a gosto, se você quiser colocar essa pitadinha de sal, um coco fresco ralado e 500 gramas de açúcar, ou seja, meio quilo de açúcar, tá? Então, nós vamos agora para o preparo. É muito fácil, muito simples de fazer. Então, vamos lá. Numa vasilha, você vai colocar a tapioca, que se vende no mercado também esse pacotinho, tá? Você vai colocar 500 gramas, aí você vai acrescentar o coco desidratado, que são 300 gramas, que você encontra no mercado, e 500 gramas de açúcar, ou seja, meio quilo de açúcar, e você vai misturar esses 3 ingredientes, bem misturadinho, tá bom? Então, você vai misturar esses 3 ingredientes. É simples, não tem ciência não, é muito prático, tá? Aí, depois que você misturou, você vai reservar e você vai ferver os 2 litros de leite. Só que uma observação, esses 2 litros de leite vão ser fervidos separadamente. Você vai ferver 1 litro com o leite de coco, tá? Com aquele vidrinho do leite de coco, você vai colocar o leite de coco e o outro litro de leite à parte, tá bom? Então, você vai ferver os 2 litros de leite separadamente, tá? 1 litro com o leite de coco e o outro também você vai ferver mais à parte. Aí, depois que você misturou, né, esses 3 ingredientes, você vai acrescentar, né, o litro de leite que foi fervido juntamente com o leite de coco. E vai misturar bem. E mistura mesmo, é um exercício braçal, né? Você vai fazer um exercício, é bom que queima as calorias, né? Aí você vai pelo menos 5 minutinhos e você misturando bem, tá vendo? Misturando bem até alcançar, né? Para ficar bem misturadinho para a massa ela absorver esse leite, né? Que foi colocado, esse leite fervido que foi colocado nela. Então, tá vendo? Aí você vai, para poder dar essa liga. Aí depois você vai acrescentar o outro leite, né? Que ficou faltando mais 1 litro de leite fervido. Aí você vai acrescentar também, tem que ser fervido, porque aí tá o segredo para poder alcançar o ponto, tá bom? Aí você vai, mistura bem também, mais 5 minutinhos. E você bate bem, tá vendo? O leite, ele vai, né? A massa, aí ela vai ficando uma massa bem homogênea, porque ela vai ficar macia, ela vai ficar saborosa. Porque tem cuscuz que eu mesmo já comi cuscuz, né, que até vende, só que você vê que ele não é feito com leite, ele é feito com água, tá? Então esse vai ficar caprichado, vai ficar delicioso com sabor, ele vai dar um sabor todo especial, né? Aí você bate bem, porque esse é o segredo, né, para poder alcançar esse ponto, e ele vai ficar macio, tá? Até pegar esse ponto aí que você tá vendo aí no seu vídeo, tá vendo, ó? Nesse ponto aí, pronto. Aí, o que você vai fazer? Num tabuleiro, você vai untar um tabuleiro, é de 40, tá? Esse tabuleiro que eu estou usando, untar com manteiga, e depois você vai colocar, né, despejar essa massa nesse tabuleiro, tá? Aí você vai colocar, né, espalhar direitinho, depois você é só acertar, né, com a própria colher, na espátula ou a colher de pau, você depois só assentar, né, como você está vendo aí, né, no seu vídeo, desse jeitinho aí. E depois você vai acrescentar, cobrir, né, com coco ralado, fresco. Você vai um coco, você vai descascar, tirar aquela cascazinha preta, né, ralar esse coco. Você pode até colocar mais, se quiser colocar mais coco, aí fica, o teu critério, tá? Eu apenas coloquei aí um coco fresco mesmo ralado, já não é do pacotinho, tá? Já é natural mesmo, né? Deu um pouquinho de trabalho, mas depois o resultado final vale a pena, que fica bem saboroso. Aí você vai levar, né, colocar na geladeira por 2 horas aproximadamente. Aí você vai perguntar, mas eu posso comer ele quente? Ó, tem pessoas que até comem quente, mas eu acho que na geladeira você vai manter uma temperatura, né, que depois ele vai ficar num ponto e vai ficar macio. Não fica preocupado que vai ressecar, vai ficar duro, não. Ele fica macio e saboroso. E aí depois é só servir, tá? Dá aproximadamente, né, um tabuleiro de 40, dependendo do corte que você vai dar, deve dar uns 15 pedaços, ou até mais, depende do corte que você vai dar. E é saboroso, e as criançadas vão gostar, as crianças vão gostar, a família vai gostar, tá? Tem um rendimento excelente, e ele é simples de fazer, tá? É a receita da vovó, né? Aquela receita caseira, mas é uma receita que é muito difícil a pessoa que não gosta de um cuscuz caseiro, né? E principalmente quando ele tem esse sabor, que ele é bem feito, porque o leite de coco, o coco desidratado vai dar um sabor todo especial, tá? Então, vale a pena. Então, tá aí essa receita muito simples,
muito fácil de fazer, de cuscuz caseiro, né, de tapioca com coco. E como o Senhor Jesus Cristo disse, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma pequena porção, tá? Uma pequena porção da palavra de Deus para a nossa reflexão, né? E é um texto, um versículo, né, que se encontra no livro de Salmos, né? É o Salmo de número 34, que foi o salmo escrito por Davi, né? Que foi rei de Israel. E esse Salmo 34, eu quero falar no versículo, destacar aqui o versículo 14, tá? Que diz assim: aparta-te do mal e faze o bem, procure a paz e segue. Então, repetindo aqui o versículo, ó, aparta-te do mal, faze o bem, procura a paz e segue. Aí ele dá aqui 4 dicas importantes para a gente ter uma vida abençoada. E a primeira dica que o salmista, né, destaca aqui, ele fala assim: aparta-te do mal. Aí ele fala assim: mas o que é apartar do mal? Sabe, porque tem coisas que não fazem bem para a nossa vida, não somam nada na nossa vida. Vou dar um exemplo. Muitas vezes uma amizade, vamos dizer, entre aspas, você pensa que está te beneficiando e não está. Você, no fundo, você está sentindo que aquela amizade não está te levando para um caminho bom, né? Mas é algo que não está somando na tua vida, um relacionamento que não está te fazendo bem. Porque, infelizmente, tem pessoas mal intencionadas. Tem pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado, mas elas não querem o nosso bem. Elas não desejam o nosso bem. Muitas vezes está até com inveja. Então, você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você tem colocado, né? Ou você tem achado que são seus amigos. Então, você tem que selecionar. Está te fazendo bem? Você está vendo que você está sendo abençoado na amizade, né, com essa pessoa? Até mesmo um relacionamento. Talvez tenha alguém que esteja namorando, alguém está com relacionamento, e essa pessoa não está dando retorno do amor que você está expressando por ela. E você está sofrendo, talvez até sofreu agressão física, agressão verbal, talvez já está anos e anos e anos e nada de um casamento, da pessoa ter um compromisso mais sério, e você está aí esse período todo da sua vida presa a isso, amarrado a isso, numa expectativa, numa esperança, e muitas vezes é algo que não está te fazendo bem. Então aquilo que não está fazendo bem, se afasta. Deus tem coisa melhor para você. Você ficar sofrendo, tem pessoas que ficam aí esperando, porque e a pessoa já até separou, a pessoa falou que não quer saber mais, e a pessoa fica aí ainda alimentando uma expectativa, uma esperança, sofrendo, achando que vai. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Tem pessoas que ficam presas no pensamento, em coisas que aconteceram do passado, de frustrações, de decepções, e fica alimentando isso no seu coração, na sua mente. A palavra de Deus diz assim: quero trazer a memória, né? É trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, que você possa olhar para o presente e ter certeza que Deus tem um futuro lindo e maravilhoso na sua vida. Não deu certo nesse relacionamento, né? Esse namoro, mas Deus tem algo melhor para você. Para você não ficar preso, sofrendo. Então, que você possa estar atento a isso, se apartar do mal e fazer o bem. Não adianta, mas a pessoa me decepcionou, a pessoa me feriu, e com isso a pessoa... Aí você vai guardar ressentimento, você vai guardar mágoa no seu coração? Não. Querer se vingar? Não faça isso. Isso aí é como aqui a palavra diz, faz o bem. Não embarca nisso não guarda ressentimento no teu coração. Se você está sentindo, peça a Deus para tirar, né? Limpar isso do seu coração. Não aceita isso no teu coração. Eu não quero esse sentimento na minha vida, porque isso não vai fazer bem para a minha vida emocional, não vai fazer bem, né, para a minha vida espiritual. Então, que você possa procurar a paz. Aquilo que traz paz, aquilo que traz conflito, sai fora. Aquilo que traz angústia, sai fora. Aquilo que traz depressão, que leva à depressão, sai fora. Procure a paz. Sabe o que você faz quando você encontrar ela? Segue. A tranquilidade. Deus tem o melhor para você. Dias melhores virão. Tenha certeza disso. Que Deus te abençoe grandemente, você, toda a sua família. E não se esqueça, hein? Inscreva no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.